Bom, pessoal, antes a gente viu então que os pontos críticos de uma função são os candidatos a ponto de máximo e mínimo local, desde que esse ponto esteja no interior do domínio do conjunto que eu estou analisando, tá certo? Domínio da função, ou seja, esteja no interior do conjunto que eu estou analisando, tá? Muito bem, então agora, pessoal, a gente tem um teorema que vai nos ajudar a classificar dentre os candidatos quais são os candidatos a máximo e quais são os candidatos a mínimo, tá? Por enquanto a gente não tem um teorema que dê a certeza, que fala, não, se ele satisfaz isso, então ele é ponto de máximo, se ele satisfaz aquilo, então ele é ponto de mínimo. Por enquanto a gente não tem. O que a gente tem até então é o que? São condições que, se ele for em ponto de máximo, se ele for ponto de mínimo, ele vai satisfazer. Então são condições de que você reduz ainda mais a sua lista de candidatos a máximo e mínimo local, ok? Então o teorema diz o seguinte: seja f uma função de classe C2 e x0, y0 um ponto do interior do domínio dessa minha função, tá? Supõe que esse ponto x0, y0 seja um ponto crítico da função, ou seja, que ele anula o gradiente da função f. Então a gente tem dois resultados aqui, né? O primeiro, se x0 e y0 for um ponto de máximo local, então as derivadas de ordem 2 em x e em y, né, tirando as mistas, elas vão ser negativas, então é o oposto. Lembra, lá no cálculo 1 a gente tinha um teorema parecido, que se a derivada segunda se fosse um ponto de mínimo, a derivada segunda era positiva. Se fosse um ponto de máximo, a derivada segunda era negativa, né? Então a gente tinha essa inversão, porque o sinal da derivada segunda indica concavidade. Então se o sinal da derivada segunda lá no cálculo 1 era positivo, implicava que a concavidade estava para baixo, então ponto de máximo, né? Se fosse negativo. Se a segunda derivada fosse positiva, implicava em concavidade para cima, então ponto de mínimo, tá? E assim por diante. Aqui é a mesma ideia. Então, se eu tenho um ponto de máximo local, as derivadas de ordem 2 em x e em y aplicadas no ponto vão ser negativas. E um ponto de mínimo local, se é um ponto de mínimo local, então as derivadas de ordem 2 em x e em y vão ser positivas. Então, no que ajuda esse teorema? Através daquele último teorema que a gente viu, que ponto crítico, que os candidatos a extremante são os pontos críticos, a gente tem então uma lista de pontos críticos. Dentro dessa lista de pontos críticos, a gente analisa essas condições, tá? Então, os que satisfazem essa condição são os candidatos a máximo local. Os que satisfazem essa condição são os candidatos a mínimo local. E os que não satisfazem nenhuma nem outra são pontos de Cela. Exemplo. Então eu quero determinar os extremantes locais da função f de xy igual a x ao cubo mais y ao cubo menos 3x menos 3y mais 4. Os candidatos a extremantes são aqueles que satisfazem, que são os pontos críticos da função. Então vamos achar os pontos críticos. Então pontos críticos. Então vamos lá, pontos críticos. Pontos críticos então vai ser os pontos que anulam o gradiente. Então quem é o gradiente dessa função? Vamos derivar ela primeiro com relação a x. Derivada de x cubo em relação a x, 3x². Derivada de y ao cubo em relação a x, 0. Derivada de menos 3x em relação a x, menos 3. Derivada de menos 3y em relação a x, 0. Derivada de 4 em relação a x, 0. Tá? Então essa é a derivada com relação a x. Derivada com relação a y. Derivada de x ao cubo em relação a y, 0. Derivada de y ao cubo em relação a y, 3y². Derivada de menos 3x em relação a y, 0. Derivada de menos 3y em relação a y, menos 3. E derivada de 4 em relação a y, 0. Então eu quero que isso aqui seja 0, 0. Então tem um sisteminha aí, né? Então eu tenho que 3x² mais 3x² menos 3 eu quero que seja igual a 0. E 3y² menos 3 seja igual a 0 também. Tá?
Então daqui de cima eu tiro que o x quadrado, né, 3x quadrado, passo o 3 para o outro lado, é 3. Divide dos dois lados por 3, x quadrado igual a 1. Tira a raiz, a gente vai ficar com x igual a mais ou menos 1. Tá? E a mesma coisa aqui, né? A mesma equação, só troco x por y, então 3y quadrado igual a 3, y quadrado igual a 1, então y igual a mais ou menos 1. Então, os pontos críticos são 1 e 1, 1 e menos 1, menos 1 e 1, menos 1 e menos 1. Então temos 4 candidatos aqui, né? 4 candidatos a extremantes, 4 pontos críticos. Bom, agora se a gente analisar as derivadas de ordem 2 em x e em y, nesses pontos, vamos ter candidatos, né? Vamos poder analisar que é candidatos. Então, primeiro, calculando então agora, derivada segunda da f com relação a x em xy, quanto que é? Então eu derivei com relação a x, eu tive essa aqui. Deriva com relação a x novamente, cai o 2, dá 6x. E a derivada segunda da f com relação a y em xy também é 6y. Tá? Muito bem. Agora então, vamos lá. Primeiro ponto, o ponto 1. O ponto 1, o que eu tenho? A derivada segunda da f com relação a x no ponto 1, é só trocar aqui por o x por 1. Então dá 6, que é positivo. E a derivada segunda da f com relação a y no 1 é também 6, que também é positivo. Então ambos positivos, então é um candidato a mínimo. Candidato, pessoal. Não tenho certeza ainda se é mínimo. Então 1 é candidato a ponto de mínimo. Tá? Então é um candidato a ponto de mínimo local. E agora o próximo, o ponto 1 menos 1. Então a derivada segunda da f com relação a x no ponto 1 menos 1, o x é 1. Então trocando aqui é 6 também, que é maior do a zero. E a derivada segunda da f com relação a y no ponto 1 menos 1 vai dar, agora o y é menos 1, trocando aqui vai ficar menos 6. Então é negativo. Então esse é positivo e esse é negativo. Então como eu tenho essa troca de sinais aqui, então a gente já pode concluir que o 1 menos 1 é ponto, né? Não é, né? Ele não é nem candidato a máximo nem candidato a mínimo, porque pode ter pontos críticos que não são cela, tá? Mas ainda, então, o que a gente tem pelo teorema é que ele não é candidato a extremante. Então, não é 1 menos 1 não é candidato. Então eu já posso tirar ele da lista. Não é candidato a extremante local. Agora o ponto menos 1, 1. Também vai acontecer a mesma coisa, né? Porque a derivada da f com relação a x avaliada em menos 1, vai ficar menos 6, que aí essa é negativa. E a derivada segunda da f com relação a y no ponto menos 1, 1 é 6, que agora essa que é positiva. Tá? Então uma deu negativa, outra deu positiva, então eu posso excluir. O menos 1, 1 não é candidato. Tá? Então é simplesmente um ponto crítico que não é um extremante local. Tá? E o ponto menos 1, 1. Menos 1, menos 1. Então a derivada segunda da f com relação a x no menos 1, menos 1 vai ficar menos 6, porque o x é negativo. O x é menos 1. Então deu negativo. E a segunda derivada da f com relação a y no ponto menos 1, menos 1 é também menos 6, que também é negativo. Então ambos deram negativos
Então, menos 1 é candidato a ponto de máximo local, tá? Então é um candidato a máximo local. Então, com o teorema a gente só pode falar isso. Agora, para a gente concluir se de fato ele é um ponto de máximo, se ele é um ponto de mínimo, eu teria que analisar a função, tá? E às vezes não é simples analisar a função, tá? Então fica de pensamento aí para vocês, se eu conseguiria então analisar esses pontos aqui, o ponto 1 e o ponto -1, nessa função, para ter certeza se eles são mesmo ponto de máximo ou ponto de mínimo local, tá ok? Então só fica aí para vocês pensarem, mas a gente vai ver um teorema agora, que é o teste da Hessiana, que aí sim ele dá condições para a gente poder afirmar que de fato são pontos de máximo ou de mínimo local. E nesse exemplo a gente vai conseguir aplicar esse teste.